Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz ao caminho que ao céu conduz. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, por Jesus irei. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 19, no versículo 30. O último brado, das últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, foi quando ele falou a palavra que decretou a vitória do homem pecador. A palavra que Jesus fala na cruz antes da morte, ela é a palavra que confirma a vitória para o pecador que estava em derrota por causa do pecado. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 19, no versículo 30, Jesus vai dizer assim: está consumado. E o texto vai continuando dizendo que após ele dizer isso, inclinou a cabeça e entregou o espírito. Morre o corpo, o espírito deixa o corpo, porque morte é separação, aonde há separação da alma do corpo. E aí quando Jesus morre, diz que houve ali a separação do corpo dele. O espírito sai do corpo. Jesus, antes de morrer, ele vai dizer: está consumado. Esta palavra foi dita não para Deus, o Pai. O Pai já sabia de tudo e sabe. Esta palavra foi dita para nós, para que conheçamos e tenhamos a convicção e a certeza de tudo o que nós precisávamos ou precisa para estar na presença de Deus. Jesus realizou, consumou, cumpriu na cruz do Calvário toda a exigência de Deus. Toda a exigência de Deus para o homem chegar na presença dele foi realizada, feita, concluída no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Diante de tudo que Jesus passou, tudo que ele viveu, toda a tentação que sofreu, toda a humilhação, afronta, sofrimento, escárnio e morte, ele vai dizer: está consumado, está feito, está realizado, foi concluído o que era preciso para o homem que ele pudesse chegar ao Pai. Jesus foi quem realizou. A palavra está consumado é a palavra que Jesus deu na cruz do Calvário antes de morrer, para que a gente venha saber que tudo já foi realizado, para que nós possamos chegar na presença de Deus, justificado, com o perdão dos seus pecados, reconciliados, para estar em comunhão com Ele novamente, pois um dia o homem caiu, se perdeu e entrou em maldição. Jesus veio buscar o homem perdido para tirar da maldição e levar a bênção, que é a vida com Deus. Mas ele veio, antes disso acontecer, ele executou, ele operou tudo que era preciso ser feito para que nós venhamos ter essa bênção, essa graça de estar novamente com a oportunidade de poder voltar a Deus o Pai, para que
quando daqui nós sairmos, não partimos para a eternidade, distante de Deus, em condenação. Jesus cumpriu toda a exigência do Pai na cruz do Calvário para garantir o homem a eternidade com Deus, a vida eterna. A alma do homem voltar a viver novamente em comunhão com Deus na eternidade, livrando esta alma que estava em condenação e juízo, batido e decretado por causa do pecado. Jesus cumpriu por nós todo o castigo que nos traz a paz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele sofreu a maldição do pecado por nós, pecadores. Ele substituiu a cada um de nós na cruz do Calvário. Sacrifício vicário, o sacrifício substituto do pecador, para que o pecador encontrasse novamente a esperança de chegar a Deus, recebido por Deus, justificado, livre da sua culpa, inocentado, reconciliado, para que Deus o aceitasse novamente em comunhão com Ele, e não aplicando o seu juízo e a sua ira. Jesus cumpriu a exigência de Deus. Está consumado. Jesus falou. E hoje, as pessoas ainda não compreendem isso. As pessoas ainda não entendem isso que Jesus fez. O que Jesus realizou foi para isso, irmãos. Foi para nos levar a Deus. Foi para que fôssemos justificados. Foi para que fôssemos santificados. Foi para que fôssemos inocentados e aceitos por Deus através de Cristo. O sacrifício que Ele ofereceu, que Ele executou com a sua própria vida ao Pai por nós, pelo qual Deus recebeu a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Este é o sacrifício que Deus recebe. Essa é a obra pelo qual o homem vai chegar na presença de Deus. Essa é a obra por onde o homem vai encontrar o perdão de Deus. Este é o meio por onde o homem vai poder servir a Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Está consumado. Ele já realizou tudo que é preciso para o homem chegar a Deus. E porque hoje as pessoas ainda vivem desprezando esse tão grande amor, esse tão grande ato de entrega por nós que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque hoje os homens ainda são ensinados a buscar a Deus. Os homens ainda são ensinados a se justificar diante de Deus. Os homens ainda são ensinados a oferecer sacrifício, flagelos, penitência, rituais, culto, para poder chegar a Deus, para poder ter a presença de Deus, para poder receber algo de Deus, para poder estar na presença de Deus. Os homens são ensinados a fazer isso, aquilo e aquilo outro. É preciso conhecer a verdade, é preciso crer, entender, compreender, ter o entendimento do que Cristo realizou na cruz do Calvário. Isso é tudo, não precisa mais de nada para eu estar na presença de Deus, para eu ser abençoado por Deus, para eu receber o perdão de Deus, para eu ter a comunhão com Deus, para eu estar, e você também, na presença de Deus. Não precisa nenhum ritual religioso, nenhuma penitência ou sacrifício religiosos, não precisa nenhuma vida formal de culto religioso, não precisa nenhuma formalidade, nenhuma escravidão, nenhuma servidão. A religião não é o religare de Deus. O religare de Deus é Jesus. A religião não liga, a religião não leva, a religião não oferece nada de Deus para o homem. Tudo que os homens vivem dentro das religiões é vã, é sacrifício de tolo. As pessoas se escravizando nas religiões, as pessoas vivendo uma vida de devoção dentro das religiões, como se fosse para Deus. Nada disso serve. Isso é uma adoração vã. Jesus já cumpriu tudo. Não precisa mais você fazer culto disso, culto daquilo, ir para ritual, oferecer cerimônia,
devoção ali, devoção aqui, praticar aquilo, praticar isso, viver desse jeito, viver daquele, porque a religião assim diz, não pode isso, não pode aquilo. Gente, conheçam a verdade e sejam libertos. Jesus cumpriu tudo que nós não poderíamos cumprir. Já foi consumado. Tudo que Deus exige do homem para estar na presença dele, Jesus consumou, realizou, cumpriu o que precisa. É nós crer em Jesus, nesse sacrifício, e a partir daí a gente está na presença de Deus, entrando com ousadia, convicto do perdão, da comunhão, certeza da vitória, da promessa, da bênção que está prometida para nós quando deste mundo partir, porque Jesus nos garantiu esta herança, esta bênção, esta grande vitória. Não precisa mais, irmãos. Sejam libertos desta vida religiosa. Sejam libertos da escravidão dos homens que impõem fardos pesados para o povo viver como se fosse para servir a Deus, onde as pessoas cheia de proibição, faça isso, faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Conheça a verdade, conheça Cristo. Ele é a verdade. O que Ele nos ensinou. As pessoas vivendo presas, dentro de instituição religiosa, dentro da formalidade religiosa, dentro do sacrifício religioso, dentro das devoções religiosas, privadas da verdade, do Evangelho. Conheçam o que o Evangelho nos ensina, o que o Evangelho nos mostra, o que o Evangelho nos informa. A verdade do Evangelho. O Evangelho não é uma vida de igreja. O Evangelho é a informação de Deus para nos abrir o entendimento e nos livrar do engano, da mentira dos homens dentro das religiões. Conheçam a verdade do Evangelho de Cristo. Já está consumado, irmãos. E as pessoas desprezam este tão grande feito que Jesus realizou por nós, porque estão com o seu entendimento de que tem que estar servindo suas igrejas, tem que estar submisso, praticando e obedecendo o que os líderes, seus gurus espirituais, mandam dentro das instituições. Tem que estar cumprindo a formalidade, o ritual, os cultos, os cerimoniais, porque entendem que é isso que vai levar eles a estar na presença de Deus, a ser merecedor do perdão e da bênção de Deus. Estão desprezando o sacrifício de Cristo. Estão sendo ensinados errado. Estão desviando da verdade do Evangelho, caídos da graça, tropeçando fora da vontade de Deus, caídos no pecado. Tropeçando dentro desses caminhos. Conheçam a verdade e sejam libertos. Está consumado. Você não precisa mais de nenhum meio, mérito, sacrifício, esforço para estar na presença de Deus. Em Jesus, quem está nele, já está na presença de Deus. Você não precisa viver cerimonial, de culto, ritual, ir para ali, aqui, acolá, para buscar a Deus, para ser cheio de Deus, para servir a Deus, para agradar a Deus, para oferecer louvor a Deus, para ter a bênção de Deus. É só você crer em Jesus e a sua vida andar dentro da palavra dele, perseverando e crendo que já está em comunhão com Deus. Não precisa mais de nada, irmãos. Tudo isso que vivem hoje dentro das igrejas é vã. Conheçam a verdade. Vão conhecer o Evangelho. Vão buscar entender o que é o Evangelho. Para vocês ser libertos. Porque muitos estão presos. Só podem ser libertos conhecendo a verdade. E a verdade é o Evangelho de Cristo. Para o homem ter uma vida verdadeira com Deus. Aceito, recebido e na comunhão com Deus, através de tudo aquilo que Jesus realizou, consumando com a sua morte na cruz do Calvário. Porém, fica essa orientação para vocês. Fica essa observação diante de tudo que você está vivendo. Pare para pensar, reflita, analise o que Jesus fez por nós. Analise a verdade do Evangelho e saia desse engano, dessa mentira, desse anátema, enquanto é tempo, para que não seja tarde demais. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho, nada além dessa verdade.